Irmãos, para a nossa meditação, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Esse texto fala a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Pai amado, nós rendemos-te graça mais uma vez por essa oportunidade de estarmos na tua casa, Pai. Rendemos-te graça pela tua palavra que lemos, e que o Senhor esteja, ó Deus, nos abençoando, aplicando no nosso coração aquilo que nós precisamos aprender, ó Deus, nessa noite, ó Deus. Que não seja eu, ó Deus, mas que eu seja usado por Ti, para que a Tua palavra seja propagada, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, na nossa deficiência, e esteja, ó Deus, abrindo o coração e a mente de cada um dos irmãos que estão aqui, para estarmos, ó Deus, entendendo a Tua palavra de acordo com aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Dá-nos entendimento e paz no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse texto que fala da videira e os seus ramos, Jesus é que fala. Eu gosto muito de ouvir as palavras de Jesus. Quando Jesus está falando, ensinando seus discípulos, e nós cremos que a palavra de Deus ela é viva, ela fala ainda hoje, quando nós lemos a palavra de Deus com os nossos corações sedentos, desejosos de ouvir a voz de Deus, os irmãos poderão ter a certeza que Jesus está falando. Já falou ao meu coração, quando estava meditando sobre a sua palavra, para estar transmitindo à igreja essa noite, e na certeza que Ele está falando ao coração de cada um de vocês. Jesus fala com os seus discípulos de uma forma muito clara a respeito do reino de Deus, mostrando a eles que iriam encontrar dificuldades na jornada cristã,
mas que eles deveriam permanecer firmes no propósito em servir a Deus. Nenhum momento Jesus disse para os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, que a vida deles ia ser um mar de rosas. Mas sempre Jesus estava enfatizando aos seus discípulos que eles iam encontrar essas dificuldades. E ele, em algum momento, ele diz assim: como perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. E nós temos, como cristão, temos experimentado isso no dia a dia da nossa vida. Mas, interessante e muito importante nós estarmos entendendo também, assim como Jesus esteve com os seus discípulos, ensinando eles a viver tudo a respeito do reino, ele também prometeu estar com eles o tempo todo. E nós vemos isso nos evangelhos, no livro de João que lemos, a partir do capítulo 12, no versículo 44, onde encontramos o resumo do ensino esclarecedor para os seus discípulos. Quando Jesus dá o resumo no seu ensinamento. Naquela época, ele estava ensinando os seus discípulos como eles deveriam se portar. Entendendo que a nós hoje, conforme Jesus, esse ensinamento se estende por todas as gerações. Ensinamento que nós temos essa certeza de que Jesus está conosco nos momentos difíceis. Nós temos essa certeza. Nos momentos bons, Jesus está nos ensinando, está nos segurando a nossa mão, está nos fortalecendo, porque sabemos que nós somos frágeis, somos pessoas sensíveis. Jesus cita na sua oração sacerdotal, creio que todos conhecem, lá no capítulo 17 de João, no versículo 20, quando ele diz que ele intercedia não somente por esses, que eram os seus discípulos, mas por todos aqueles que um dia iriam crer nele através da palavra de Deus, através da sua palavra. Então eu e você estamos inclusos. Jesus intercedeu por nós, mesmo nós não tendo ainda nascido. Ele já estava intercedendo, ele sabia da minha vida, da sua vida. Ele intercede por aqueles que um dia iam crer nele através da sua palavra. O texto que lemos para a nossa meditação fala sobre a videira e os ramos. E é muito interessante, nós, até as crianças conhecem, quando nós pegamos uma pequena planta que seja, quando alguém tira dela um galho, o que vai acontecer com aquele galho? Jesus aqui ele está falando da videira e dos ramos. É o exemplo que ele está usando. Jesus, a videira. Essa palavra, quando fala Jesus, a videira é aquele que dá vida. É aquele que dá vida. Fora de Jesus, ninguém consegue viver. Fora de Jesus, conforme nós cremos, quantas pessoas estão por aí, vivas fisicamente, mas morta espiritualmente, porque está desligada de Jesus. Então, o primeiro ponto, Jesus a videira, aquele que dá vida, conforme relata nos seus ensinamentos,
na sua palavra, Ele promete estar conosco todo o tempo, oferecendo segurança, consolo e paz. Quando nós lemos os Salmos, quando fala que Jesus é que nos aconselha, Ele que mostra o caminho, Ele que nos ensina. Quando nós botamos a nossa cabeça no travesseiro, Ele nos dá o sono tranquilo, paz ao nosso coração. São promessas, mas são promessas verdadeiras, que nós podemos sentir. Mas também nos ensina a respeito da vida e as dificuldades que vamos encontrar quando decidimos andar com Ele para produzir fruto. Andar com Jesus para produzir fruto. Ele fala aqui do exemplo ele fala do quê? A videira. Ele sendo a videira, Ele que nos dá condições para nós produzirmos fruto. No versículo de número 5, nós encontramos a sua palavra: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos, irmãos, estar pensando nesta palavra, conforme Jesus está falando para os seus discípulos. Vamos estar pensando o que Jesus está falando para mim e para você. Se você se afastar de mim, você não vai produzir fruto. E nós vamos ver mais adiante, eu vou estar falando sobre isso. É uma questão muito séria. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus espera de cada um de nós o quê? Fruto. Então, quando Jesus ele coloca ele como videira, nós como ramos, poderia ser usado um outro tipo de ramo. Mas ele está falando de videira. E videira, nós sabemos que videira precisa estar produzindo. Se nós tivermos um pé de uva lá no nosso quintal e não produz fruto, o que nós fazemos com aquele pé? Cortamos, jogamos fora. E o fim dele é ser queimado, destruído, vai ser seco. Jesus espera de cada um de nós fruto. Alguém pode estar perguntando, mas que tipo de fruto? Jesus espera de mim fruto, de você. E nós aqui, Ele está esperando fruto. Esse fruto, meus irmãos, está explícito no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23. Se os irmãos quiserem abrir, pode estar abrindo. E interessante, estava lendo, esse fruto ele começa a falar de amor. Se nós não tivermos amor, pode esquecer as outras coisas. Pode esquecer. Ele começa a falar de amor e termina com domínio próprio. Domínio próprio. Se alguém não tem domínio próprio, é preciso estar repensando. Ele está falando do fruto, não os frutos, mas é o fruto. Se você tem amor, é o fruto do Espírito. Se você tem domínio próprio, é fruto do Espírito. É aquilo que Deus faz na minha vida, na sua vida. Isso é mudança de vida. Em segundo ponto, ele vai falar dos ramos. Ele está falando dos ramos. Lá no versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Jesus fala de dois tipos de ramo: aquele que produz fruto e daquele que não produz.
E é muito interessante nós estarmos pensando seriamente sobre essa palavra, meus irmãos. Cada um de nós. O que produz fruto é cuidado para produzir mais ainda. Jesus fala de uma maneira bem clara. Aquele que está produzindo é cuidado para que ele produza mais fruto ainda. Jesus fala no versículo de número 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Me chamou muita atenção esse versículo. Quando Jesus disse, falando para os seus discípulos, estou refrisando mais uma vez, a palavra de Deus, ela está falando para mim e para você. Você já está limpo. Você já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Você tem ouvido a palavra de Deus. Você tem participado da escola dominical. Você tem aprendido. Você já está limpo. Porque a palavra de Deus, ela faz uma limpeza em nós. Desde que nós abramos o nosso coração. Jesus fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra é necessária ser avaliada por cada um de nós. Se a palavra é colocada para nós como limpeza. Então o que está faltando, meus irmãos? Para nós produzirmos fruto. Já estamos limpos. Ele já limpou, já cuidou. Mas agora está faltando o quê? Produzir. Temos que produzir. E conforme lá citado em Gálatas, esse fruto são consequências de obediência. Para nós podermos produzir esse fruto, precisamos, como eu disse, primeiramente, fala de amor e vai até domínio próprio. Se alguém disser que não tem domínio próprio, é preciso estar orando. É preciso estar orando, pedindo a orientação de Deus, que Deus quebrante a sua vida. É preciso permanecer em Jesus. No versículo de número 4, diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Interessante. Vamos pegar essa primeira parte. Permanecei em mim. É uma sequência de vida, de caminhada. É uma sequência de alguém que não quer se afastar mais de Jesus. De alguém que ama a presença de Jesus na sua vida. De alguém que está sedento para ouvir de Jesus. De alguém que está querendo produzir fruto. De alguém que quer mudança de vida. De alguém que não quer ser mais como era antes. Mas que houve essa transformação. É preciso permanecer em Jesus. Não é possível produzir fruto sozinho ou por si mesmo. Se afastar de Jesus logo quando alguém tem essa postura. Se afastar de Jesus. Logo começamos a morrer. Morrer espiritualmente. E essa morte, nós sabemos bem como ela é. Alguém que orava não ora mais. Alguém que lia a palavra de Deus não lê mais. Alguém que gostava da comunhão com os irmãos não gosta mais. Alguém que gostava de estar louvando a Deus não louva mais. E vai morrendo. Lá no versículo ainda de número 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Se queremos produzir fruto, esses frutos que a palavra de Deus está colocando em Gálatas, precisamos estar ligados na videira, ligado em Jesus. Eu não consigo produzir fruto sozinho. Por quê? Porque eu não tenho os nutrientes necessários. Eu sou alimentado da videira,
que é Jesus na minha vida, cada um de nós, se estamos de pé, se estamos, quando nós falamos, estou firme na igreja, estou firme com Jesus, estou feliz, é porque você está ligado. Experimente se afastar de Jesus para você ver o que vai acontecer com sua vida. No versículo de número 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam. Será lançado fora. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta. Lá no versículo de número 2 está dizendo: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, Jesus está falando que é preciso produzir fruto. Fruto digno de arrependimento. De alguém que realmente foi convertido. De alguém que tem uma nova vida, um novo tipo de pensamento, um novo tipo de postura. É outra vida. Lá no versículo 2, quando ele diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Quem corta? O agricultor. Jesus está falando, ele corta. O agricultor é o próprio Deus. Se alguém pensa que vai viver uma vida sem Jesus, uma vida do jeito dele, uma vida conforme ele quer, com seus prazeres, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus que está dizendo, Jesus, são palavras de Jesus, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Há muito tempo atrás, eu ouvi alguma pregação quando dizia assim, que esse corte pode vir de uma maneira em sofrimento. O corte dói. Mas eu não vejo dessa maneira. Aqui a palavra de Deus está dizendo que aquele que é cortado é tirado fora. Vai ser seco. Vai ser prontinho, ficar prontinho para ser queimado. Ele não está falando aqui de salvação. Ele está falando, sim, daqueles ramos, daquelas pessoas, né? Se falando em pessoas, trazendo para nossos dias, daquelas pessoas que pensam que, ou que querem somente usufruir das bênçãos, mas não querem ser servo, não querem produzir fruto. É desse que ele está falando. Daquelas pessoas que estão enganando, mas sendo enganadas. E esse o agricultor não quer, de maneira alguma, que esteja ligado à videira. Por quê? Por muitos motivos. Aquele fruto mau, aquele ramo mau, aquele ramo que não produz fruto, ele é cortado para que aquele que produz fique limpo, que seja mais bem cuidado, tenha mais espaço. Produzir fruto é glorificar o nome de Deus. Ele não permite que alguém queira apenas usufruir das bênçãos. Então é desligado e secará. Em terceiro ponto, os irmãos falam do agricultor. Lá no versículo de número 7, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai. O que ele está dizendo? Se você produzir fruto, se a sua vida fizer diferença, você vai estar glorificando o nome de Deus.
Jesus fala: se permaneceres em mim. À medida que permanecermos nele, os nossos desejos, quando ele diz que pode pedir o que quiser e você será feito, não é aquilo que as pessoas falam por aí: eu vou pedir isso e Deus tem que me valer porque é a palavra de Deus. Posso pedir o que eu quiser. Essa palavra, pedireis o que quiser, é porque está colocando para nós que aquele que serve a Deus, ele vai estar pedindo a Deus aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa. Esse pedido será harmonizado com a vontade de Deus. Aquele que serve a Deus nunca vai pedir algo exagerado, algo impossível. E quando nós pedimos, nós sabemos que nós pedimos que se faça a sua vontade. Nós submetemos a vontade de Deus. Deus se alegra com a nossa obediência a Ele. E a melhor prova disso são os frutos. Produzir fruto. Serão produzidos em nossas vidas através de mudança de atitude, comportamento em nossa vida. No versículo 8, quando ele diz que Deus é glorificado, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O fruto que lemos lá em Gálatas fala do arrependimento. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 8, fala que quando João Batista está pregando, ele fala: produzir, pois, vós frutos dignos de arrependimento. Então, se alguém se converteu a Jesus, é preciso ter mudança. E os frutos vão aparecer a partir do momento em que nós se entregamos a Ele. Então Deus, o agricultor, Ele vai estar cuidando. Se você está produzindo fruto, vai produzir ainda mais, e mais, e mais, para a glória de Deus. Ser alguém que tenha prazer em servir a Deus com alegria no coração. Quando nós temos prazer em servir a Deus com alegria, não aquele servir a Deus porque alguém me colocou diante de fazer algum serviço na casa de Deus, mas servir a Deus porque você sentiu no seu coração. É isso que Ele espera de nós, esse fruto. Do contrário, reconhecer também, primeiramente, que Deus nos abençoe e nos ajude a ter condição e desejo de frutificar. Esse deve ser o meu desejo, o desejo de cada um de nós aqui nessa noite. Frutificar. Para quê? Para mim? Não. Para a glória de Deus. Conforme no versículo 8. Do contrário, se não estamos frutificando, reconhecer que podemos ser cortado e lançado fora. Se alguém não está frutificando, acha que não tem essa capacidade, eu não posso produzir, mas você não pode produzir nenhum fruto. Jesus, quando ele estava passando perto de uma figueira, foi procurar figo. Ele não encontrou figo, nenhum. E diz lá, na parábola, que ele estava com fome. Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse: nunca nasça figo de ti. E o que aconteceu com aquela figueira? Secou imediatamente. Aquela figueira foi seca. Então nós precisamos ter essa condição. Preciso produzir fruto.
De outra forma, podemos sim ser cortados. Conforme eu disse aqui, não está falando de salvação. Está falando de pessoas que pensam estar ligado em Jesus e vou viver do meu jeito. Não quero nenhuma mudança. Não tenho nenhum problema. Podemos estar enganados. Podemos sim ser cortados. E sabemos que esse corte aqui não é um corte só de correção, é um corte de desligamento. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, que a sua palavra sirva para nós nessa noite, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos, que essa palavra sirva para cada um de nós. Que nós realmente sintamos esse desejo de produzir fruto. Vamos empenhar a cada dia, estar produzindo. E pela graça de Deus nós vamos produzir muito fruto. Que Deus nos abençoe. Amém?